Olá, pessoas do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, como eu falei na semana passada a gente não teve nossa aula de química, né? Devido ao feriado, a emenda do feriado que era na segunda-feira. Então, agora dando continuidade à nossa disciplina de química, a gente está começando a apostila de módulo 10. Apostila de módulo 10 de termoquímica. Aqui, ó, o capítulo 1, falando sobre o calor. O que é o calor aqui pra gente? O calor, ele representa uma forma de energia, sendo essa energia em constante movimento entre partículas. Então, a gente vai ver um pouco sobre a transferência de calor nesse capítulo. A transferência de calor é um fenômeno que a gente consegue observar em vários processos do nosso cotidiano. Quando a gente vai cozinhar alguma coisa, quando a gente vai assar alguma coisa, quando a gente vai controlar a temperatura do chuveiro, por exemplo, a temperatura da torneira que a gente lava a louça na cozinha. Então, tudo isso é sobre controle de temperatura. Aí a gente tem aqui, ó, o calor e as unidades de medida. O que acontece? Se a gente tem dois corpos de temperaturas diferentes, vamos chamar de corpo A e corpo B, esses corpos forem colocados em contato. O que vai acontecer? Vai acontecer uma transferência de calor, ou seja, uma transferência de energia do corpo de maior temperatura, ele vai tentar transferir o calor para o corpo de menor temperatura, até que ambos os corpos atinjam o equilíbrio térmico. Ou seja, o que é esse equilíbrio térmico? Até que a temperatura desses dois corpos se igualem. Então, o calor transferido, ele pode alterar a energia de um sistema. E com isso, ele também altera a capacidade de um sistema realizar trabalho. Aqui, a gente tem um exemplo de uma máquina a vapor. Aí, qual que é o conceito? Ela se expande e ela se contrai com vapor d'água em um cilindro que ocorre por meio de uma transferência de calor. A expansão do vapor d'água dentro do cilindro realiza trabalho ao empurrar o pistão. A contração do vapor ocorre em razão do contato de um componente de temperatura menor, como a água, por exemplo, fazendo com que o pistão volte à sua posição inicial. Então, essa expansão e contração do vapor d'água é o que mantém o cilindro em funcionamento. Então, essa tentativa de tentar igualar a temperatura dos dois corpos, ele vai gerar um trabalho. E esse trabalho é o que faz a máquina funcionar. Então, aqui ó, a gente tem o pistão, a gente tem a abertura da válvula de entrada do vapor. Aqui a gente tem o fechamento da válvula de entrada de água. Aqui, ó, note que o que aconteceu? Aqui o pistão está para baixo, aqui o pistão se ergueu. Por que o pistão se ergueu? Porque foi aberta a válvula de entrada de água e o fechamento da válvula de entrada do vapor. Então, eles tentam entrar em equilíbrio térmico, gerando um trabalho. E esse trabalho é o que faz com que o pistão funcione, que ele vá para cima e para baixo. No sistema internacional, a gente já viu isso aqui na física, a unidade de quantidade de calor é o que a gente chama de Joule, representada pela letra J, em homenagem ao físico britânico James Joule. Entretanto, é comum também a gente usar o conceito de caloria. Então, aqui a gente tem uma pequena transformação. Ó. Uma caloria, ela equivale a 4,18 joules. Se a gente precisar transformar nos exercícios a seguir e tal, então uma caloria equivale a 4,18 joules. Aqui são processos endotérmicos e exotérmicos. O que é um processo endotérmico? Um processo endotérmico
é onde ocorre a transferência de calor para dentro do sistema, ou seja, é um sistema que está consumindo o calor. Então, a gente chama de processo endotérmico. E o processo exotérmico? O processo exotérmico é quando o calor é transferido do sistema para fora. Então, aqui a gente tem uns exemplos, ó. Processos endotérmicos. Ocorre, por exemplo, quando o gás de cozinha no queimador do fogão. Perdão. Em processos como a fusão do gelo, por exemplo, é um processo endotérmico, porque o que acontece? Para o gelo derreter, ele precisa o quê? Ele precisa de calor, certo? Então, o gelo, ele absorve o calor para que ele consiga ter o processo de fusão. Então, esse processo é chamado de processo endotérmico. O processo exotérmico é, por exemplo, fogos de artifício. O que acontece? Quem já viu fogos de artifício alguma vez na vida ou já soltou rojão alguma vez na vida? Então, você coloca o fogo, você tem uma pequena fonte de combustão, uma ignição, e o que acontece? O rojão, com o calor, ele vai estourar. Então, isso é um processo exotérmico. Qualquer tipo de explosão, por exemplo, é um processo exotérmico. Aqui tem fases da matéria e calor. A fase das substâncias, ela é denominada pela intensidade das interações estabelecidas entre as partículas que as formam. Então, a gente já abordou também esse assunto. Quando a gente tem as partículas no estado sólido, notem que as partículas elas estão extremamente unidas. Então, é necessário o quê? Que ela absorva energia para ter esse tipo de interação. Notem que no estado líquido, elas já não são tão unidas. Então, ela está liberando energia para ter essa desunião. Então, as partículas elas estão um pouquinho mais separadas. Quando a gente tem partículas no estado gasoso, elas são mais separadas ainda. Elas não têm interações entre si. Então, notem que o processo de fusão e o processo de vaporização, ele é caracterizado pela absorção de energia pelo sistema. Quando a gente tem a liquefação e a solidificação, a gente tem como principal característica a liberação de energia pelo sistema. Então, aqui a gente tem outro exemplo de uma máquina a vapor. O funcionamento de uma máquina a vapor baseia-se justamente na mudança de fase da água. Como consequência, acaba ocorrendo o fornecimento de energia. Então, nela, o calor proveniente da queima de um carvão eleva a temperatura da água líquida. O que vai acontecer? Essa água líquida ela vai vaporizar. Então, aqui a gente tem água líquida, aqui a gente já tem o estado de vapor. A expansão do vapor, notem aqui as moléculas quando a gente está no estado gasoso. Elas são muito separadas e elas estão em constante movimento. Então, a expansão do vapor é a força motriz da máquina, ou seja, é o que faz a máquina andar. Quer dizer, andar é modo de falar, né? Andar quer dizer funcionar. É o que faz a máquina funcionar. Então, notem que aqui a água mudou de estado. Aqui, de novo, a gente tem o pistão e o cilindro. Então, notem que aqui a água no estado gasoso é o que faz a máquina trabalhar. Aqui tem uma válvula de saída. Quando essa válvula de saída é aberta, o vapor vai passar por uma condensação. Ou seja, chegando aqui, ó, tem um sistema de refrigeração. Então, ele vai ser refrigerado, a água vai voltar ao seu estado líquido, sendo assim, ela tem um retorno aqui. Então, ela tem um retorno aqui e esse processo vai ser um processo contínuo, tá? Aqui a gente tem variação alotrópica e calor. Primeiramente, o que é alotropia? Alotropia ela é a capacidade de um mesmo elemento
formar duas ou mais substâncias com propriedades diferentes, tais como densidade, condutividade elétrica, condutividade térmica, organização espacial, enfim. Aqui a gente tem os alótropos do carbono. Notem que aqui a gente tem o diamante e aqui a gente tem o grafite. Podem ver que são duas substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, que é o carbono. Mas o que acontece que eles são tão diferentes? A razão é como a forma dos átomos se ligam e formam estruturas cristalinas do diamante ou do grafite. No grafite, é formado anéis hexagonais mantidos no mesmo plano. É um sólido mole que acaba conduzindo eletricidade. O diamante, ele é formado cada átomo ligado a 4 átomos de carbono. Então, ele é uma estrutura compactada. É uma estrutura que dura e que não vai conduzir eletricidade. Então, notem que aqui, na formação do diamante, exige muita compressão e temperatura elevada. A transformação de um mol de grafite em diamante absorve 1,9 kJ. Na natureza, essas condições estão presentes a uma profundidade de cerca de 150 km no interior do manto terrestre. Então, o grafite e o diamante, eles têm em comum o mesmo elemento químico, o carbono. Notem aqui, que mesmo sendo só o carbono, as estruturas são diferentes. Essa daqui é a estrutura do diamante. Essa daqui são as estruturas do grafite. Então, é o mesmo composto, porém, que apresentam propriedades distintas. Isso que a gente chama de alotropia. Em diferentes condições de temperatura e pressão, eles são capazes de formar compostos totalmente diferentes. A mesma coisa aqui os alótropos do do oxigênio. Então, aqui a gente tem bem conhecido o gás oxigênio, O2, e o gás ozônio, O3. O oxigênio é formado por moléculas estáveis e tem abundância no planeta. Em condições normais, ele é um gás incolor, sem cheiro, no qual quase 100% dos seres vivos depende para a sobrevivência. Dissolvido também em mares e ambientes aquáticos, ele também é essencial para a maior parte da vida aquática. Ou seja, o gás oxigênio é um gás benéfico. Agora, e o gás ozônio, por exemplo? O gás ozônio, ele é um gás azul que tem um odor bem característica. Então, na natureza, o processo envolve a reação entre as moléculas e átomos isolados de oxigênios, resultante da quebra da molécula de oxigênio de O2. Então, pela radiação solar de ultravioleta, esse mesmo tipo de radiação em um comprimento de onda maior, o que a gente chama de raios UVA, ele é responsável o quê? Pela quebra do ozônio, regenerando o ozônio O2. Essa reação de conversão do ozônio O3 em oxigênio O2 é uma reação exotérmica. Então, notem que aqui a gente tem a radiação solar em diferentes comprimentos de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, quer dizer que mais nocivo é para o ser humano e também mais forte vai ser esse comprimento de onda. Então, aqui a gente tem as moléculas de O2 formando O3. Consequentemente, com a radiação solar aqui, a gente tem a quebra das moléculas de O3 voltando a ser O2. Aqui a gente tem a concentração de ozônio, que varia com a temperatura em diferentes altitudes.
Aqui a gente vai ter as atividades. Aqui a gente tem a variação de entalpia. O que é entalpia? Entalpia é a quantidade de energia que uma substância sofre em determinada reação. Ela calcula o calor de um sistema e ajuda a gente a descobrir quando uma reação ela acaba sendo endotérmica e quando ela acaba sendo exotérmica. Então, aqui a gente tem o conceito de termodinâmica. A termodinâmica ela é uma ciência relacionada ao estudo das transformações de energia. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia é constante em um sistema isolado, ou seja, ela não pode ser nem criada nem destruída. A energia é, portanto, conservada em um sistema isolado durante as transformações químicas ou físicas. Variação de entalpia. Variação de entalpia é caracterizado por ΔH. A variação de entalpia das reações e das mudanças de fase é a quantidade de calor transferido nessas transformações à pressão constante. A variação de entalpia ela acontece pela diferença da entalpia final menos a entalpia inicial. Então, aqui a gente tem a variação de entalpia final menos a entalpia inicial. Nos processos exotérmicos, a entalpia é sempre maior que a final. Uma vez que durante a transformação ocorra a transferência de calor do sistema, a variação de entalpia para processos exotérmicos sempre vai ser um valor negativo, ou seja, ΔH vai ser negativo. Se ΔH vai ser negativo, quer dizer que o meu processo ele é exotérmico, ou seja, ele está colocando energia para fora, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, aqui, ó, entalpia inicial e entalpia final. ΔH é menor que zero, então quer dizer que o meu processo ele vai ser exotérmico. Isso ocorre, por exemplo, na combustão, em queima de combustível, como eu já falei para vocês, fogos de artifício. Então, toda essa, se a gente for calcular, vai ter o valor negativo. Então, se vai ter o valor negativo, isso demonstra que o meu processo ele é exotérmico. Em contrapartida, a gente tem os processos endotérmicos. Quando a gente tem um processo endotérmico, a minha equação ela vai ser o quê? Ela vai ser positiva. Então, um exemplo desse processo é a mudança de fase da água líquida para o vapor. Inicialmente, o sistema formado pela água líquida apresenta uma entalpia menor que o sistema formado pelo vapor de água no final do processo. Por quê? Porque ocorreu uma transferência de calor proveniente da vizinhança, ou seja, proveniente do sistema, certo? Aqui a gente tem a medida do calor envolvido nas transformações. Então, aqui basicamente, o que é o calorímetro? O calorímetro ele é um equipamento o qual permite monitorar as transferências de calor por meio de alterações de temperatura provocadas por elas. Existem diversos tipos de calorímetro. O exemplo aqui ó, é chamado calorímetro de bomba. Então, a gente tem aqui ó, a água, a gente tem um termômetro mostrando a temperatura, a gente tem uma parede isolante que impede a troca de calor com o ambiente externo. Aqui a gente tem uma parede de aço inox que permite a troca de calor com a água. Então, essa parede isolante ela é extremamente importante, que ela assegura que a troca de calor ela vai ser só interna dentro do dispositivo. Aqui a gente tem o recipiente em que vai ocorrer a reação de combustão, por exemplo. Nesse tipo de calorímetro, a água tem sua temperatura alterada em razão das transferências de calor ocorridas no processo. Ou seja, conforme eu disse, não vai ter interferentes de fora,
Só vai ter a troca do processo ali dentro do calorímetro. Assim, a parte do calor envolvendo as transformações podem ser calculada utilizando os valores de variação da temperatura de massa e de capacidade calorífica específica da água, aplicando a equação fundamental da calorimetria, Q é igual a mc ΔT. O Q é a quantidade de calor que está envolvido. O M vai ser a massa no caso da água. Cada componente vai ter uma massa específica. O C é a capacidade calorífica ou o calor específico, no caso também da água. E o ΔT? O ΔT vai ser a nossa variação de temperatura. Então, com esse valor, é possível obter a variação de entalpia de uma reação realizada no calorímetro de bomba. Aqui a gente tem as variações de entalpia, os gráficos e tal. Aqui a gente tem as atividades. Aqui avançando mais um pouquinho, eu vou avançar mais um pouquinho porque esse capítulo aqui é bem curtinho. Ele fala sobre a energia nos alimentos. Então, o que seria, né, a energia nos alimentos? Aqui, ó, vocês podem fazer a leitura depois. A quantidade de energia utilizada diariamente por uma pessoa, ela depende muito do quê? Da sua constituição física, se essa pessoa tem o hábito de fazer exercícios físicos, se não tem, se ela quer perder peso, se ela não quer. Perfil metabólico, né? Cada um tem um tipo de metabolismo. Umas pessoas têm metabolismo mais acelerado, umas pessoas têm metabolismo mais lento. E da sua rotina. Se você é uma pessoa extremamente sedentária, se você é uma pessoa que faz academia, que faz algum tipo de exercício, que dança no Xbox, enfim. Daí isso vai depender muito do que? Da idade, do sexo, de como é a rotina, do perfil, enfim. De modo geral, mulheres entre 23 e 50 anos necessitam diariamente de cerca de 6.700 kJ a 10.000 kJ. E homens dessa mesma faixa etária de cerca de 9.600 a 13.000. Os homens são abençoados, né? Eles, no caso, conseguem consumir mais do que as mulheres. O metabolismo deles é mais acelerado. Então, por exemplo, de 6.700 a 10.000. Ah, mas eu tô acima do peso, eu queria emagrecer um pouquinho. Aí você tem que diminuir, obviamente, esse valor, junto a um perfil de uma atividade física. Ou algo recomendado por um médico ou um nutricionista, ok? Então, a maior parte do nosso corpo, toda essa energia que o nosso corpo necessita, ela é obtida por meio de ingestão de carboidratos, lipídios e proteínas. Os carboidratos são o amido, todo tipo de farinha branca, pão, arroz, feijão, tudo que dá debaixo da terra, cenoura, batata, mandioca, tudo isso é considerado carboidrato. Então, os carboidratos, eles têm sua digestão iniciada na boca, com a atuação da enzima pitialina durante a mastigação, mas a maior parte da digestão ocorre no intestino delgado, quando, então, em forma de glicose, elas são transportadas para as células. Então, com participação do gás oxigênio, as moléculas de glicose passam por uma série de etapas de produção, produzindo gás carbônico, água em fase líquida e energia. Ou seja, cada grama de carboidrato, ela gera cerca de 17 kJ de energia. As proteínas, que são basicamente as carnes, né, que a gente consome, ou pelo menos que a maioria das pessoas consome, elas são utilizadas pelo corpo principalmente na formação de células que compõem os músculos, cabelos, pele e demais tecidos e órgãos. 1 grama de proteína no corpo é capaz de produzir aproximadamente 17 kJ de energia.
O que são os lipídios? Os lipídios são os principais nutrientes de reserva energética e são utilizados pelo organismo na falta de carboidratos. Então, há duas principais razões que os lipídios eles servem de reserva energética para o nosso corpo. Eles são insolúveis em água e esse fato facilita o armazenamento no corpo e produzem mais energia do que as proteínas e os carboidratos. Então, ele produz aproximadamente 38 kJ por grama, aproximadamente. Aqui a gente tem uma tabela que mostra a quantidade de energia contida em alguns alimentos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o pão de queijo, todos aqui não está marcando quantas gramas cada um, mas eu suponho que todos, por exemplo, 100 gramas cada um aqui. Então, cada um vai ter uma quantidade de carboidrato, de lipídio, de proteína. Aí, cada um também vai ter uma quantidade de energia, quilojoule por grama e quilocaloria por grama. O nosso organismo, ele decompõe as células que fazem parte dos alimentos. Por quê? Porque daí acaba originando moléculas mais simples, que é onde há a liberação de energia. Por que a gente precisa dessa liberação de energia? Para as atividades celulares. Então, essa degradação das moléculas complexas para as moléculas mais simples é chamado de catabolismo ou reações catabólicas. Então, a gente também tem o caminho inverso, que é quando moléculas complexas, como as proteínas, são sintetizadas a partir de aminoácidos, que são moléculas mais simples, e um processo que requer energia, e é chamado de anabolismo, ou reações anabólicas. Então, todo esse conjunto de catabolismo e anabolismo, eles formam o nosso metabolismo celular. Então, aqui ó, a gente tem uma tabela com a quantidade de quilocalorias de cada alimento e a gente tem aqui o gasto energético aproximado de algumas atividades diárias. Então, por exemplo, dormir. Dormir gasta 377 calorias por hora. Perdão, quilojoules por hora, tá? Ficar em pé, a cada 1 hora você gasta 502 quilojoules. Para quem mora em apartamento, essas coisas, subir escada é a atividade mais energética. Em 1 hora, a pessoa ela tem um gasto de 3.765 quilojoules. Isso fora se a pessoa faz outras atividades, né? Tipo caminhada, corrida, academia. Isso são só umas atividades cotidianas. Aqui a gente tem o conceito de balanço energético. O que é o balanço energético? É a relação obtida pelos alimentos que a gente consome pela energia que a gente gasta. Então, quando esse balanço é positivo, ocorre um excesso de energia proveniente da alimentação que não é gasto. Então, se não é gasto, o corpo tende a armazenar em forma de gordura. Em outras palavras, a gente engorda. É o que está acontecendo na droga da quarentena. Quando o balanço ele é negativo, o organismo ele tende a transformar os carboidratos disponíveis em energia. Então, quando a gente consegue gastar toda essa energia, a gordura ela é utilizada como fonte de energia. Então, a longo prazo, caso não sejam fornecidos nutrientes ao organismo, as proteínas elas passam a ser degradadas. Ou seja, aí a gente vai ter o processo inverso. A gente vai ter o processo de emagrecimento. Tabelas nutricionais permitem calcular esse balanço energético e adequar as quantidades e os tipos de alimento ao estilo de vida de cada pessoa. Então, profissionais da saúde, como os nutricionistas, por exemplo, são as pessoas capacitadas a dar esse tipo de orientação. Ou seja, nada de seguir essas dietas da, sei lá, revista Capricho da vida,
Tudo tem que ser feito à base de exames, né? E toda a sua rotina. Quem já foi num nutricionista como eu, por exemplo, sabe que ela pergunta assim de tudo. Desde a hora que você levanta, quantos passos você dá, o que você comeu, o que você deixou de comer, vários tipos de exame para ver o seu tipo de metabolismo, se o seu metabolismo é mais acelerado, se o seu metabolismo vai ser mais lento. Enfim, sempre tudo com um acompanhamento médico, ok? Aqui tem as atividades. Eu vou pedir para vocês como eu dei 3 capítulos já dei uma adiantada, eu vou pedir somente alguns exercícios de cada capítulo, ok? Então eu vou passar para vocês via portal e a nossa aula de hoje fica por aqui.